Boa noite, bem-vindo ao Grandes Negócios. Numa altura em que Portugal, o mundo, a Europa olham para a crise, tentam arranjar uma solução, nomeadamente para o euro, mas também para a queda da economia, convidámos nesta edição do Grandes Negócios duas entidades, uma multinacional e também uma entidade portuguesa, que por estes dias conseguem aumentar a sua competitividade, ganhar cota de mercado em termos do mercado nacional, mas também do mercado internacional. Nesta primeira parte vamos falar com Fátima Barros, diretora da Católica Lisbon School of Business and Economics. Fátima Barros, boa noite, obrigado por estar neste Grandes Negócios. A primeira coisa que lhe queria dizer é parabéns, conseguiu de facto um valor bastante mais elevado em termos do ranking do Financial Times, um dos mais importantes, se não mais importante, em termos de classificação das universidades. O que é que sente o que é que sentiu quando soube que a Católica deu um passo gigante e subiu mais uns lugares no ranking? Muito boa noite, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, é um gosto. Posso lhe dizer que foi uma alegria enorme. Acho que naquele momento só se ouviram saltos de alegria na Católica, enfim, num âmbito restrito, porque a notícia ainda não era pública, mas isto representa, este ranking, e o facto de nós termos subido quase 30 posições no ranking e estarmos hoje número 33, portanto, nas top 35 escolas da Europa, significou para nós, no fundo, a prova de que nós estávamos na trajetória certa para chegarmos ao objetivo que tínhamos traçado. E o objetivo que nós traçámos foi, nós queremos estar até 2020 entre as 20 melhores escolas da Europa. É um objetivo difícil, nós sabemos isso, porque há muitas escolas a quererem ser uma das 20 melhores escolas, mas nós temos hoje a certeza que estamos próximos desse objetivo e que estamos na direção certa. Falta-nos agora mais um bocadinho para conseguirmos atingir, mas temos os instrumentos certos, os programas adequados e tenho a certeza, sobretudo, que vamos fazer um esforço enorme para conseguir atingir esse objetivo. Muito bem, vamos dissecar toda a estratégia e um pouco o segredo do sucesso desta entidade que por estes dias compete em termos internacionais. Há muitos anos que, de facto, a competição por alunos e em termos de ranking já não é feita em termos nacionais, mas em termos internacionais. É, de facto, uma forma de exportar também conhecimento. O que lhe pergunto é, nessa competição internacional, quais são os fatores que esse ranking mais pondera, os fatores críticos para que possam, de facto, subir esses lugares no ranking? O fator crítico é, sem dúvida, os salários, o nível de salários dos alunos. Eu costumo dizer aos alunos que a melhor maneira deles ajudarem a escola a subir nos rankings é apostarem nas suas carreiras e, portanto, conseguirem salários bastante elevados. O que se passa é que, em todos estes rankings, seja para MBA, seja para mestrado de gestão ou mesmo formação de executivos, embora os salários não sejam relevantes no caso da formação de executivos, são fundamentais no caso dos mestrados. Ora, os níveis de salários em Portugal são baixos. Ora, era exatamente isso que eu queria perguntar, porque digamos que estão perante logo uma desvantagem competitiva. É verdade. É porque um aluno que sai de uma universidade em Inglaterra ou em França, logo à partida, ou até mesmo em Espanha, logo à partida tem salários potenciais mais elevados. Exatamente. E nós estamos exatamente na cauda da Europa em termos de salários, se olhar para os rankings. Mas o facto é que temos um grande potencial de subida. E a verdade é que a nossa aposta vai ser, sobretudo, em termos de placement dos nossos alunos, ou seja, colocação dos nossos alunos fora de Portugal. O mercado de trabalho vai nos forçar a isso. Nos próximos anos vai ser muito difícil os nossos alunos encontrarem empregos em Portugal. Portanto, vamos ajudá-los a encontrar emprego nos mercados que estão neste momento em forte crescimento. E um dos mercados, obviamente, será o Brasil. Mas também a Inglaterra e outros mercados onde tradicionalmente nós já colocamos os nossos alunos. Simplesmente agora o esforço que vamos ter que fazer vai ser maior, certamente maior, porque o mercado português não vai dar resposta. Já vamos falar dos alunos em concreto. Perguntava-lhe, quando colocou, digamos, como objetivo este patamar extraordinariamente difícil de subir neste ranking muito competitivo, quais foram os fatores que teve que, de facto, procurar? São os professores? Há, de facto, um investimento grande na universidade? São as instalações? Quais são as variáveis importantes? É todo um conjunto. Portanto, nós temos que, de facto, apostar em vários fatores ao mesmo tempo. Os professores são, sem dúvida, o ativo essencial numa universidade. É o ativo que faz a diferença, a qualidade dos professores. E os nossos professores têm sido recrutados no mercado internacional. Nós temos hoje 1/3 de professores estrangeiros que são recrutados no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado de jovens doutorados, onde nós vamos buscá-los e vamos tentar trazê-los para Portugal. Como é que fazem essa identificação? É uma espécie quase de olheiros do futebol exatamente, no mundo académico. Mas é que é exatamente isso. Ao mercado, nós, entretanto, estudamos esse mercado, vamos ao mercado,
entrevistamos as pessoas que nós achamos que têm um perfil que se pode adequar mais à nossa escola e também, enfim, à qualidade que nós procuramos, e depois de os identificarmos, convidamos-los para vir a Portugal, fazer um seminário onde eles apresentam o seu trabalho e onde, de alguma maneira, nós aproveitamos para tentar avaliar o potencial deles e, em função disso, fazemos ofertas. É curioso que, quando se olha para esta transferência recente, enfim, nos últimos anos, de professores entre várias universidades, lembra, de facto, essa questão do mundo do futebol. Algumas estrelas, digamos assim, se me permite, digamos, a comparação, entre professores. A Católica também já perdeu alguns professores para a concorrência. Nós já perdemos professores a nível internacional, de escolas estrangeiras, que vieram recrutar os nossos professores. Um deles era um professor português de finanças de excelente qualidade, muito jovem ainda, e foi uma escola suíça internacionalmente famosa que o veio buscar a Portugal e nós não tínhamos quaisquer condições de competir em termos financeiros com uma escola suíça. Em termos de, digamos, capacidade instalada de instalações, quando compara a Católica com outras universidades, e conhece muitas delas, sentiu que era necessário fazer uma aposta também a esse nível? Olha, nós temos instalações relativamente jovens. As nossas instalações têm 17 anos. Há 17 anos eram o que havia de mais moderno em termos internacionais. Hoje sentimos que precisamos de facto investir mais nas nossas instalações, que já não estão ao nível daquilo que nós gostaríamos que fosse, daquilo que é o standard das melhores escolas internacionais. E além disso, as nossas atuais instalações já servem como um constrangimento para o nosso crescimento. Portanto, nós de facto precisamos neste momento de instalações novas para podermos crescer mais. Ou seja, é uma empresa, permita-me que utilize assim a expressão, mas é uma entidade que por estes dias sente exatamente o contrário do que a maior parte das empresas sente que tem pouca capacidade para responder à oferta, à procura. Nós temos, neste momento, potencial para crescer mais, mas precisamos de facto de encontrar formas de poder crescer. Por exemplo, eu neste momento, para contratar mais professores, já tenho problemas de não ter gabinetes para os poder instalar. E há uma guerra constante por salas de aula. As salas de aula estão a 100% de capacidade. Portanto, o que nós somos otimistas em relação ao futuro, ao contrário, infelizmente, de algumas das nossas empresas, nós acreditamos que vamos conseguir crescer, mas vamos conseguir crescer internacionalmente. Nos nossos mestrados de gestão, hoje, 30% dos alunos são internacionais. E têm origem, basicamente, de que países? Europeus, quais são os países que mais pesam? Essencialmente países europeus, e são países como a Alemanha, como a Noruega, a Dinamarca, a Itália, a França. E depois temos países completamente exóticos, digamos. Tenho uma aluna que veio do Dubai, porque estava expatriada de uma família francófona, por exemplo. Temos alunos que vêm de locais um pouco mais exóticos, mas a maioria, a grande maioria, vem da Europa. E vem de países onde há escolas boas e onde há escolas reputadas, mas onde eles reconhecem já a qualidade da Católica Lisbon. Fátima Barros, obviamente que agora o facto de estar mais bem colocado no ranking do Financial Times ajuda também em termos de marketing, a promover a universidade, mas como é que era feita essa captação de alunos, ou a atração de alunos, digamos, o marketing da universidade? O marketing a nível internacional para alunos dos mestrados de gestão, portanto, são alunos que não têm experiência profissional, são alunos que normalmente não leem o Financial Times. É muito difícil porque nós não podemos ir às universidades onde eles estão a fazer o marketing dos nossos programas, portanto faz-se muito online, faz-se muito através de sites especializados nestas áreas. O que fazemos também, e esse é o efeito mais importante, é o passa-palavra. O efeito passa-palavra é o mais importante, por isso é que ter a primeira base de alunos é tão importante, porque a partir daí o crescimento é exponencial. Portanto, não é tanto um investimento de dinheiro que nós precisamos de fazer, o mais importante é ter esta visibilidade internacional que os rankings nos dão gratuitamente. Nós não gastamos um tostão para conseguirmos ter esta projeção internacional e depois, enfim, há estes sites que nós alimentamos. E há, sobretudo, os alunos que estão connosco, que têm uma experiência muito positiva, que adoram a escola, adoram viver em Lisboa, que é também uma experiência ótima. Imagina um norueguês que está neste momento em Lisboa, com uma temperatura de 17 graus, quando lá em casa dele estão todos cheios de frio, com temperaturas negativas.
portanto, é isto que nós temos para oferecer. É uma cidade maravilhosa e é uma escola de uma grande qualidade que é hoje reconhecida. Nós já éramos de grande qualidade antes, não éramos, era tão conhecidos a nível internacional. Como é que são selecionados os alunos? Quais são os critérios para a escolha dos alunos? Porque, obviamente, têm mais procura do que a oferta que podem oferecer. Os alunos são, a taxa de aceitação ou a taxa de rejeição é de cerca de 50%, e os alunos são selecionados com base no percurso académico, portanto, que notas é que tiveram na licenciatura, são avaliados em função das escolas, da reputação das escolas de onde eles vêm, e são avaliados também através de uma entrevista. Hoje em dia fazem-se entrevistas via Skype, conference call, portanto tentamos fazer de facto uma avaliação do aluno em várias vertentes, porque não é só a parte académica que é relevante para nós, é também a capacidade de desenvolvimento deste aluno. Nós estamos a falar de alunos estrangeiros que vêm fazer o programa de mestrado do início até ao fim connosco, vão ganhar o nosso diploma e, portanto, vão ser também representantes da nossa marca, pelo que nós temos que ser muito exigentes. Essa entrevista procura exatamente obter o quê do candidato? Quais são as características que definem um bom candidato de um outro qualquer? Olha, é muito importante a atitude do aluno, a capacidade de comunicação, tentar avaliar a capacidade que este aluno vai ter de trabalhar em grupo, que é uma competência muito importante que, durante o trabalho que ele vai desenvolver no mestrado, tentamos identificar também capacidades de liderança, porque o nosso objetivo é formar líderes para o futuro, e tentamos, formar líderes não quer dizer que só formamos CEOs, mas o que é verdade é que cada um deles vai ser um líder na equipa onde vai trabalhar. E queremos também identificar pessoas que tenham uma capacidade de resiliência, de conseguir ultrapassar as dificuldades, sejam desembaraçados, ou seja, não basta um indivíduo com resultados académicos extraordinários para ser um bom candidato ao nosso... Mas também é necessário, obviamente. Isso é uma condição necessária, não é suficiente. Exatamente. Fátima Barros, quando olha para estes alunos que partem da universidade, há de facto depois uma ligação, há a criação de uma network junto destes alunos? Eu creio que o que nós temos de mais importante hoje na Católica Lisbon é o ativo que são os nossos antigos alunos. Nós temos uma ligação muito grande aos antigos alunos. Sejam aqueles que estão em Londres, como o António Horta-Osório, sejam aqueles que estão em Nova Iorque, onde temos, por exemplo, o Alumni Club em Nova Iorque, temos um Alumni Club em São Paulo, em Londres. Em todos os lados onde nós temos comunidades de antigos alunos, nós tentamos desenvolver os laços com eles. E em Portugal, estes antigos alunos são chamados muito a participar na vida da escola, nomeadamente através de um programa que nós temos hoje famosíssimo, que é o programa de mentoring. Nós temos hoje cerca de 500 antigos alunos que são mentores de atuais alunos. Que são uma espécie de, para além de passa-palavras, um bocadinho porta-estandarte da universidade, em vários sítios. Absolutamente. É o mais importante, o ativo mais importante que uma escola tem, para além dos professores e dos alunos, são os seus antigos alunos. Fátima Barros, como há pouco dizia, um dos critérios essenciais para avaliar, para construir este ranking tem a ver com o retorno obtido do investimento que os alunos fazem. Pergunta básica, quanto é que custa um curso destes? O mestrado de gestão custa à volta de 10 mil euros, 2 anos. É, portanto, um investimento, é um investimento, não direi grande nem pequeno, é um investimento. É um investimento, sem dúvida, mas um investimento com um retorno altíssimo. Esse retorno, em termos percentuais, é possível ter ideia de uma média que nos anos seguintes os alunos podem conseguir em termos de acréscimo do seu ordenado? Olha, em termos de acréscimo é difícil porque estamos a falar de alunos que começam a sua atividade profissional. No MBA isso é mais fácil de medir. Nestes mestrados de gestão, o que eu lhe posso dizer é que nós temos, primeiro, um nível de empregabilidade altíssimo. 83% dos alunos que terminaram o curso em 2010 tinham emprego antes de terminar o curso. Ao final de 3 meses, ou seja, em setembro, estavam 100% de empregabilidade. E muitos destes alunos têm níveis salariais muito altos e estão à volta dos 40 mil euros por ano, o que são níveis muito bons e muito acima do que poderá ser a média do salário de um licenciado em Portugal. É, portanto, um bom investimento. É um excelente investimento. A marca Católica tem um valor de mercado muito alto e, sobretudo, é muito valorizada pelas entidades empregadoras e permite, de facto, uma excelente aposta em termos de investimento. Fátima. Um retorno certo, ao contrário do que acontece nos mercados neste momento. Fátima, como é que olha para a situação atual do país, também de alguns países da Europa, mas, sobretudo, como é que olha para essa situação numa instituição que está completamente em contraciclo?
Eu perguntar-lhe de outra maneira, que conselho é que dava às instituições que por estes dias não têm um sucesso tão elevado como tem a instituição que dirige? Eu acho que o que nós temos que fazer todos, e quando eu digo todos, inclui-me também nesse grupo, é fazer as nossas malas, irmos à procura de mercados fora de Portugal. É isso que a Católica Lisbon tem feito nos últimos anos. Nós temos uma atividade, somos extremamente proativos em termos de visitar outras universidades, em termos de visitar outras empresas, porque só assim é que nós conseguimos, de facto, desenvolver o nosso mercado. E eu creio que é isso que as empresas portuguesas têm que fazer. Temos que nos virar para o exterior, porque só conseguimos crescer através das exportações e, portanto, isso significa que temos que ir à conquista desses mercados. Mas ir à conquista dos mercados não é ficar à espera que seja o governo a fazer o trabalho, que é nós pegarmos nas malas e irmos à procura desses mercados. Calculo que isso seja uma parte substancial do seu tempo ao longo do ano. É uma parte substancial do meu tempo. E esta parte de relações acaba por ser o mais importante a prazo. Demora tempo. Os resultados não são imediatos, mas, como viu, com a Católica Lisbon estamos agora a colher esses frutos. Quando houve empresários e gestores, e calculo que parte do seu tempo seja também a tentar perceber as necessidades daquilo que são os empregadores dos seus clientes, se me permite a expressão, e a formação dos deles. Alunos, o que é que as empresas procuram mais? Quais são as características que procuram para um aluno que está a frequentar um curso deste tipo? O que é que esperam que o aluno, de facto, tenha como mais-valia no final? Muito bem. Eu creio que há duas áreas diferentes. A primeira área é uma boa formação técnica. Isso é o que eles esperam e, mais uma vez, é uma condição necessária. Mas, a partir daí, eles esperam outras coisas. Esperam alunos com uma abertura para o mundo, procuram alunos que tenham uma visão global, procuram alunos que tenham capacidade de trabalho, que tenham autonomia para trabalhar. E eu creio que o que nós temos feito na Católica e que tem sido reconhecido tem sido um bocadinho isso. Os nossos alunos trabalham muito para fazer o seu curso. Aliás, a grande queixa deles é que o curso é muito trabalhoso e eu acho que é sempre uma boa queixa. Mas trabalham em grupo, que é uma excelente preparação para aquilo que eles vão fazer nas empresas, que é um trabalho em equipa. Portanto, as empresas... Mas é fundamental os nossos alunos perceberem que eles têm que ter uma visão global já. As empresas, de um modo geral, procuram indivíduos que tenham capacidade para falar várias línguas, para viajar, para serem móveis, para dar resposta imediata a tudo aquilo que acontece. E é essa capacidade de dar resposta imediata que eu creio que nós temos conseguido treinar nos nossos alunos. Das visitas que fez à concorrência, às outras universidades, o que é que ainda falta na Católica? Eu creio que o que nos falta ainda tem muito a ver também com a nossa juventude. Creio que nós temos jovens que até hoje, porque eu digo, acho que já está a mudar a mentalidade, foram jovens muito protegidos. Foram jovens que, tal como o país, se habituaram a ter tudo, não é? As coisas apareciam, eram fáceis e, portanto, temos jovens que até há pouco tempo eram muito mais imaturos do que muitos dos jovens que nós vemos hoje em escolas no Reino Unido, nos países nórdicos, que são jovens, muitos deles já trabalham, muitos deles têm uma autonomia muito maior e uma maior maturidade. Eu creio que isto está a mudar e nós vemos hoje nos nossos jovens uma alteração desta atitude. Eu estou muito orgulhosa porque os nossos alunos lançaram ontem um clube de empreendedorismo da Católica Lisbon, que é exatamente, eles pediram para eu convidar o secretário de Estado da Inovação e para lhe dizer, professora, diga-lhe por favor para ele vir, porque nós não somos uma geração à rasca, nós somos uma geração que está a arregaçar as mangas para trabalhar e queremos lançar os nossos próprios projetos. Portanto, eu acho que isto está a mudar e eu acho que nós estamos a caminhar na direção certa. Ou seja, penso que há uns anos atrás havia um gap maior entre quase que a atitude menos madura dos nossos alunos para aquilo que é hoje uma atitude deles mais proativa, mais... e também mais madura, mais consciente das dificuldades do mundo, está a ver? E, portanto, eu acho que estamos a conseguir fechar esse gap. Por outro lado, há escolas muito bem colocadas que têm mais dinheiro, mais capacidade para poderem pagar salários mais altos aos professores e poderem
concorrer, no fundo, no mercado internacional, que é onde nós também concorremos, para atrair esse talento para as suas escolas. Nós estamos contentes, não me queixo, temos tido bastante sucesso no recrutamento dos nossos professores, mas às vezes sinto que se eu tivesse um bocadinho mais, podia fazer mais. Ora, isso leva-nos a uma questão, porque obviamente o campeonato em que estão a concorrer é um campeonato global, mas leva a uma questão mais nacional do financiamento das universidades. As universidades vão ter que encontrar novas fontes de financiamento, novas fontes de receitas. Como é que no seu caso, que gera uma entidade, tem salários para pagar, impostos para pagar, enfim, uma série de despesas, como é que encontrou esse financiamento que agora calculo que seja um pouco mais fácil, embora mais difícil do ponto de vista concorrencial, mas há uns anos calculo que não fosse tão fácil? Deixe-me só explicar, porque as pessoas muitas vezes não têm esta noção. A Católica não tem financiamento público, portanto, nós não recebemos dinheiro do Governo, todo o nosso financiamento vem da nossa atividade. Portanto, nós temos os nossos cursos, onde os alunos têm que, infelizmente, pagar propinas na medida em que não há outra forma de financiar a escola, mas temos também uma grande atividade de formação de executivos, que é onde nós, de facto, conseguimos rendimento para podermos sustentar a escola. E, portanto, nós conhecemos isto nada muda, o que nós estamos a preparar-nos hoje é para a dificuldade dos anos que vêm e que vão afetar certamente a formação de executivos e, portanto, vamos ter que trabalhar para resolver esse assunto. As universidades públicas tinham um problema diferente, portanto, tinham uma grande parte do seu financiamento vinha do Estado e outra parte, enfim, já tinham algumas receitas próprias e o que está a acontecer é que há uma contração do financiamento do Estado. Eles vão ter que encontrar formas de encontrar receitas próprias, mas eu sei, isso é o que eu faço todos os dias. Portanto, é uma atitude empreendedora. É uma atitude empreendedora. Fátima Barros, esquecendo agora 2020, lá chegaremos daqui a uns anos, mas quais são os objetivos para os próximos 3 ou 4 anos? Olha, os objetivos vão ser nós conseguirmos sedimentar os nossos mestrados, que são jovens, começaram só em 2007, portanto estes mestrados estão onde nós concorremos verdadeiramente a nível global. Queremos ter mais alunos estrangeiros, no fundo, que permitam aumentar o nível de internacionalização da escola. Queremos continuar a consolidar o nosso corpo docente, continuando a recrutar jovens de grande qualidade no mercado internacional, jovens doutorados, e queremos, sobretudo na formação de executivos, afirmar-nos a nível internacional. O que eu gostaria de conseguir dentro de 3 anos era ter, em Lisboa, na Católica Lisbon, o reconhecimento que nós fazemos formação de executivos de empresas a nível internacional. Ou seja, eu gostava de ter empresas suecas, norueguesas, dinamarquesas e, quem sabe, até suíças, a decidirem fazer um curso de formação durante uma semana na Católica Lisbon. Aproveitar o bom tempo, mas também a boa formação. Aproveitar o bom tempo, aproveitar a qualidade do corpo docente e aproveitar também para jogar, quem sabe, golfe ou fazer surf. Fátima Barros, foi um prazer tê-la no Grandes Muito Negócios, obrigada. desejo do resto de uma boa noite. Fátima Barros, diretora da Católica Lisbon School of Business and Economics, a dar-nos conta de como uma entidade consegue subir muito rapidamente e para um nível muito elevado, num ranking internacional altamente competitivo. O Grandes Negócios parte agora para um breve intervalo. A seguir falamos com uma outra entidade multinacional que está em Portugal e está a ter sucesso. Até já.